criminosos, nos quais a pirataria, o tráfico de pessoas e o tráfico de droga prosperam. Vale anotar que, no mesmo momento, nossos colegas tentaram de algum modo administrar esses processos, usar conflitos regionais e montar revoluções coloridas para fazer avançar os interesses deles. Mas o gênio escapou da garrafa. É como se os próprios pais de teorias do caos controlado, não soubessem o que fazer da própria criatura, e assim reina grande desordem naquelas fileiras. Acompanhamos bem de perto as discussões, tanto da elite governante quanto da comunidade de especialistas. Basta examinar as manchetes da imprensa impresa ocidental durante o último ano. A mesma gente é chamada combatentes da democracia, depois islamistas, primeiro escrevem sobre revoluções, depois chamam a coisa de protestos e levantes. O resultado é óbvio, só o caos global prospera e se expande. Colegas, dada a situação global, é hora de começar a fixar alguns pontos fundamentais. É tarefa muitíssimo importante e necessária, é muito melhor que voltar cada um para seu corner. Quanto mais todos nós encaremos nossos problemas comuns, mais nos vemos no mesmo barco, digamos assim. E a forma lógica para resolver dificuldades comuns é a cooperação entre nações, sociedades, encontrando respostas coletivas a desafios crescentes, e um mesmo gerenciamento conjunto de riscos. Claro que alguns de nossos parceiros, por alguma razão, só se lembram dessa verdade quando serve aos interesses deles. A experiência prática mostra que respostas conjuntas a desafios nem sempre servem como cura ou panaceia, e temos de compreender isso. Além do mais, em muitos casos, são coisas difíceis de alcançar, não é fácil superar as diferenças entre interesses nacionais, a subjetividade de diferentes abordagens, particularmente quando se trata de nações com tradições culturais e históricas diferentes. Mas mesmo assim há exemplos de que, com objetivos comuns e agindo-se baseados nos mesmos critérios, alcançamos juntos o sucesso verdadeiro. Permitam-me recordar a solução que se deu ao problema das armas químicas na Síria, e o diálogo substantivo sobre o programa nuclear iraniano, além de nosso trabalho nas questões da Coreia do Norte, República Popular Democrática da Coreia, que também levaram a alguns resultados positivos. Por que não se poderia usar essa experiência no futuro, para superar desafios locais e globais? Qual seria a base legal, política e econômica para uma nova ordem mundial que garanta estabilidade e segurança, ao mesmo tempo em que estimule a concorrência saudável, impedindo que se formem novos monopólios que impedem o desenvolvimento? É pouco provável que, nesse momento, alguém possa oferecer soluções já prontas e absolutamente exaustivas. É indispensável trabalhar muito, com a participação de ampla coleção de governos, empresas globais, sociedade civil e plataformas de especialistas como essa nossa. Mas é óbvio que resultados reais e bem-sucedidos só são possíveis se participantes-chave dos negócios internacionais puderem aceitar que todos têm de harmonizar alguns interesses básicos, que têm de exercitar uma razoável autocontenção, e dar exemplo de liderança responsável e positiva. Temos de identificar claramente onde terminam as ações unilaterais, e temos de aplicar mecanismos multilaterais. E como parte do movimento para tornar mais efetiva a lei internacional, nós temos de resolver o dilema entre as ações da comunidade internacional para garantir a segurança e proteger direitos humanos, e o princípio da soberania nacional e de não intervenção em assuntos internos de qualquer Estado. As colisões nesses campos levam cada vez mais interferência externa arbitrária, em complexos processos internos, e cada vez mais, provocam perigosos conflitos entre atores líderes globais. A questão de manter a soberania torna-se crucialmente importante para que se mantenha e fortaleça-se a estabilidade global. Claro, discutir os critérios para o uso de força externa é extremamente difícil, é praticamente impossível separá-los dos interesses de cada nação. Mas é de longe muito mais perigoso quando não há acordos claros para todos, quando não se fixam com clareza as condições para intervenção necessária e legal. Acrescento ainda que, relações internacionais têm de ser baseadas na lei internacional, a qual, por sua vez, decorre de princípios morais como justiça, igualdade e verdade. Talvez ainda mais importante seja o respeito pelos próprios parceiros e seus interesses. Essa é a fórmula óbvia. Se seguirmos essa fórmula, já podemos mudar radicalmente a situação global. Tenho certeza de que, se houver vontade, podemos restaurar a efetividade do sistema de instituições internacionais e regionais.
Sequer precisamos construir coisa alguma de novo. Desde o rascunho, esse não é um campo virgem, sobretudo porque as instituições criadas depois da Segunda Guerra Mundial são universais, e ainda podem receber substância e conteúdo moderno, adequado para que se consiga administrar a situação atual. É verdade que melhorando o trabalho da ONU, cuja função central é insubstituível, como também a Organização para a Segurança e Cooperação da Europa, a OSCE, a qual, ao longo de 40 anos, provou ser mecanismo necessário para garantir a segurança e a cooperação na região euroatlântica. Devo dizer que mesmo agora, no esforço para resolver a crise no sudeste da Ucrânia, a OSCE desempenha papel muito positivo. À luz de mudanças fundamentais no ambiente internacional, a crescente impossibilidade de manter os eventos sob controle e as muitas ameaças, precisamos hoje de um novo consenso global de forças responsáveis. Não se trata de alguns simples negócios locais, ou de alguma partilha na esfera de influência, no espírito da diplomacia clássica, ou da total dominação global por alguma força. Entendo que precisamos de uma nova versão do que seja interdependência. Devemos não temê-la. Ao contrário, pode ser um bom instrumento para harmonizar posições. É uma nova versão particularmente relevante, dado o fortalecimento e o crescimento de algumas regiões do planeta, processo que exige objetivamente a institucionalização desses novos polos, criando poderosas organizações regionais e desenvolvendo regras para a interação entre elas. A cooperação entre esses centros acrescentará muito à estabilidade da segurança, da política e das economias globais. Mas, com vistas a estabelecer esse diálogo, temos de assumir, de início, que todos os centros regionais e os projetos de integração que se formam em torno deles têm de contar com iguais direitos para desenvolverem-se, de modo a que possam complementarem-se uns aos outros, e ninguém possa empurrá-los artificialmente para a guerra ou para as oposições. Essas ações destrutivas sempre rompem laços entre os Estados, e os próprios Estados acabam expostos à ação de forças extremas, ou, mesmo, ao risco de total destruição. Gostaria de rememorar os eventos do ano passado. Dissemos a nossos parceiros norte-americanos e europeus que decisões apressadas, tomadas nos bastidores, por exemplo, sobre a associação da Ucrânia com a União Europeia, implicam sérios riscos para a economia. Nem chegamos a falar de política, só falamos de economia, dizendo que tais passos, tomados sem qualquer discussão ou acerto prévio, tocam os interesses de muitas nações, inclusive da Rússia como principal parceiro comercial da Ucrânia, e que era indispensável uma ampla discussão de todas as questões. Sobre discussões amplas e demoradas, gostaria de relembrá-los, por exemplo, que as conversações para o ingresso da Rússia na Organização Mundial do Comércio duraram 19 anos. Foi trabalho muito difícil, mas alcançou-se certo tipo de consenso. Por que estou falando disso? Porque, ao implementar o projeto de associação da Ucrânia, nossos parceiros nos procuraram com os bens e serviços que têm a vender, pode-se dizer, pela porta dos fundos. Não aceitamos aquele tipo de negociação. Não aceitamos. Ninguém nos consultou sobre coisa alguma. Mantivemos discussões sobre todos os tópicos relacionados à associação da Ucrânia com a União Europeia, discussões persistentes, mas quero ressaltar que tudo isso foi feito de forma civilizada, indicando problemas prováveis, mostrando os argumentos e raciocínios óbvios. Ninguém quis nos ouvir e ninguém queria discutir coisa alguma. Disseram-nos, simplesmente, nada disso se dá conta de vocês, ponto, fim das conversações. Em lugar de diálogo amplo mas, chamo a atenção para isso, sempre civilizado, a coisa toda acabou reduzida a derrubarem um governo, jogaram o país no caos, geraram colapso econômico e social, inventaram uma guerra civil com um número enorme de mortos. Por quê? Quando pergunto aos meus colegas, por quê? Já nada lhes tem a dizer, ninguém diz coisa alguma. É isso. Estão todos desentendidos, sem saber o que aconteceu, dizem aconteceu por quê. Aconteceu. Se aquelas ações não tivessem sido estimuladas, o que aconteceu não teria acontecido. Afinal, e já falei sobre isso, o ex-presidente ucraniano Yanukovych assinou tudo, aceitou tudo, concordou com tudo. Por que fizeram o que fizeram? Com que objetivo? O que é isso? Será talvez meio civilizado de resolver problemas. Aparentemente, os que vivem de inventar novas revoluções coloridas consideram-se, eles mesmos, artistas de gênio, e simplesmente não conseguem parar de inventar.
Tenho certeza que o trabalho de associações integradas, a cooperação de estruturas regionais, devem ser construídas sobre base clara, transparente. O processo de formação da União Econômica Eurasiana é bom exemplo de transparência. Os estados que participam desse projeto informaram seus parceiros com antecedência, especificando os parâmetros de nossa associação, os princípios de seu trabalho, que correspondem completa e totalmente às regras da Organização Mundial do Comércio. Acrescento que, também teríamos acolhido bem o início de diálogo concreto entre a União Eurasiana e a União Europeia. Mas eles nos recusaram tudo isso quase completamente, e não se sabe ainda exatamente o porquê. O que haveria aí de tão assustador? E claro, com esse trabalho em conjunto, seria de supor que precisamos nos engajar em diálogo. Já falei várias vezes sobre isso, e recebi respostas de concordância de muitos de nossos parceiros ocidentais, pelo menos na Europa, sobre a necessidade de criarmos um espaço comum para a cooperação econômica e humanitária, que se estenda do Atlântico até o Oceano Pacífico. Colegas, a Rússia fez as suas escolhas. Nossas prioridades são aprimorar ainda mais as nossas instituições democráticas e econômicas abertas, crescimento interno acelerado, levando em conta todas as modernas tendências positivas que circulam pelo mundo, e consolidando nossa sociedade baseada em valores tradicionais e no patriotismo. Temos uma agenda pacífica, positiva e orientada para a integração. Estamos trabalhando ativamente com nossos colegas na União Econômica Eurasiana, na Organização de Cooperação de Xangai, com o grupo dos países BRICS, e com outros parceiros. Nossa agenda visa desenvolver laços entre governos, não em aumentar a dissociação. Não temos planos para emendar blocos que não possam coexistir, e nem nos envolveremos em trocas de socos. Todas as alegações e declarações de que a Rússia estaria tentando criar alguma espécie de império, atropelando a soberania dos países vizinhos são absolutamente sem fundamento. Quero enfatizar que a Rússia não precisa inventar para ela nenhum tipo de lugar especial no mundo, exclusivo ou excepcional. Respeitamos os interesses dos outros, e exigimos simplesmente que os nossos interesses sejam levados em consideração, e que a nossa posição seja respeitada. Estamos todos conscientes de que o mundo entrou numa era de mudanças e transformações globais, quando todos precisamos de um grau específico de cautela, e de muita habilidade para evitar passos irrefletidos. Nos anos depois da Guerra Fria, os que participavam da política global perderam, em certo sentido, esses talentos e capacidades. Agora, temos de despertá-los outra vez. Se não o fizermos, todas as esperanças de desenvolvimento pacífico e estável não passarão de perigosa fantasia. E quando o redemoinho que se vê hoje, se revelar como um simples prelúdio, antes do colapso da ordem mundial. Sim, é claro, e já disse várias vezes que construir ordem mundial mais estável é tarefa difícil. Falamos aqui de trabalho longo, demorado e penoso. Conseguimos desenvolver regras para a interação depois da Segunda Guerra Mundial, e conseguimos construir um acordo, em Helsinki, nos anos da década de 1970. Nosso dever comum é resolver esse desafio fundamental, no atual novo estágio de desenvolvimento. Muito obrigado pela atenção de todos.